Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, né? Estamos chegando à reta final. Hoje vocês vão fazer os exercícios de revisão, como foram postados, e eu vou fazer a correção por aqui, tá? Fazendo a explicação do conteúdo novamente para vocês. Então, o conteúdo da prova do oitavo ano vai ser sobre o imperialismo e sobre o segundo reinado, né? Que foi o período governado pelo Dom Pedro II aqui no Brasil. Então, vamos lá aos exercícios. Na questão número 1, eu estou perguntando a vocês o que foi o imperialismo. Então, o imperialismo ele foi uma prática onde as nações mais poderosas, as nações industrializadas do século XIX e do século XX, eles queriam ampliar o seu domínio, as suas áreas de influência sobre outros povos, né? E isso vai acontecer principalmente entre os povos da África e os povos da Ásia. Então, eles iam para lá e eles dominavam culturalmente, eles dominavam militarmente, né? Eles se achavam superiores. Então, foi uma política de expansionismo. O próprio nome já está falando. Imperialismo vem de império, de expansão, de dominação. Na questão número 2, eu estou pedindo para vocês colocarem duas características do imperialismo e duas do colonialismo. Isso eu coloquei para vocês na folhinha, um quadro onde eu fiz a comparação entre os dois. O colonialismo vai ocorrer entre os séculos 16 e 17. Né? Vai acontecer na verdade começa no século XV com as grandes navegações e se expande até o século 17. Nesse momento, a gente tem a área de interesse desses países sendo o continente americano, enquanto no imperialismo as áreas de interesse serão Ásia e África. No colonialismo, eles utilizavam a desculpa da missão cristianizadora. Já, né, no período do imperialismo ou neocolonialismo, como também é chamado, eles vão utilizar a missão civilizadora. Além disso, a gente pode ter como diferença a política econômica, que no colonialismo era o mercantilismo, onde o Estado ele controlava a economia. Já no imperialismo vai ser o liberalismo econômico, a economia ela já é liberal, ela já vai obedecer à lei da oferta e da procura. Então, o Estado ele vai intervir o mínimo possível. Entre outras características, tá? É só vocês olharem na folhinha que foi passado para vocês. Na número 3, a gente vai ter aí a pergunta do que foi acordado na Conferência de Berlim. Então, a Conferência de Berlim ela foi uma reunião que envolveu as principais potências industrializadas do mundo e esses países eles vão se reunir em Berlim, né, na Alemanha, e vão decidir que eles iriam partilhar o continente africano. Então, o continente africano ele vai ser dividido entre essas grandes potências. Né? É só vocês verem o mapa que vocês vão ver que o continente africano ele sofreu influência de várias nações europeias, né, entre a Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Bélgica, né, entre outros, que vão dividir e vão colonizar essas regiões no continente africano. A número 4, eu estou pedindo para que vocês expliquem a diferença entre a missão cristianizadora e a missão civilizadora. Eu já falei para vocês isso na questão número 2. Então, vamos ver a diferença de uma para outra. As duas já estão bem claras em relação ao nome, tá? Cristianizadora tem a ver com cristianismo. Então, nesse período das grandes navegações, do colonialismo, eles utilizavam a desculpa de expandir a fé cristã. Então, eles iam levar o cristianismo aos povos pagãos, aos povos que não tinham conhecimento dos dogmas cristãos. E a missão civilizadora, ela vai ser utilizada no período do imperialismo, né, ou neocolonialismo, que o nome já está falando, eles iam levar civilização, desenvolvimento tecnológico, eles iam levar tecnologia, né, desenvolvimento cultural, porque eles se achavam superiores aos povos que eles dominavam, que eles colonizavam. Então, eles meio que estavam fazendo um favor em levar a civilização a essas regiões. A questão número 5, ela tem a ver também com o imperialismo, só que ela tem a ver com o imperialismo praticado na América, pelos Estados Unidos. Então, na letra A, eu estou perguntando o que foi o Big Stick.
né? O Big Chique ele também é conhecido como Grande Porrete e ele vai ser uma política de intervenção militar, né? Os Estados Unidos eles vão expandir a sua dominação na América, onde os países eles aceitavam a dominação pacificamente ou militarmente, né? Através do Grande Porrete. Então era a tática que eles tinham, né? Ou vocês aceitam a dominação sorrindo, ou a situação vai ficar feia para vocês e a gente vai intervir, vai invadir militarmente. A emenda Platt vai ser uma emenda onde os Estados Unidos eles vão poder intervir, vão poder mudar a Constituição cubana sempre que eles se sentissem prejudicados. Então, Cuba era uma região de influência, de uma grande influência dos Estados Unidos na América. Então, eles se sentiam no direito, né, de mudar as leis cubanas. A letra C, o Destino Manifesto. O Destino Manifesto tem a ver com uma missão bíblica, né? Os Estados Unidos, os norte-americanos foram escolhidos, né? Era um povo escolhido por Deus, onde eles tinham como missão levar o modo de vida americano ao restante do mundo, né? Então isso vai ser uma justificativa para poder eles expandirem, eles dominarem, né? Eles levarem aí esse expansionismo norte-americano. A doutrina Monroe, ela vai ser para impedir a recolonização da América pelos europeus. Ela vai se resumir na frase a América para os americanos. Isso tem a ver com o fim do período napoleônico, onde as grandes potências europeias, né, elas vão reaver os seus tronos, elas vão reorganizar as fronteiras. Então foi um meio em que essas grandes potências elas queriam retomar inclusive as colônias do continente americano. E aí os Estados Unidos, né, vão utilizar essa tática para impedir que isso acontecesse. Na verdade, né, o objetivo real dos Estados Unidos era para que o caminho ficasse livre para eles dominarem, então para eles praticarem o imperialismo. A número 6. A número 6 ela tem a ver com o que eles mais buscavam nesse período do imperialismo, que foi essa sigla MMM. Na folhinha também eu coloquei isso para vocês. Esse MMM significa matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Então, por que isso? Né? Eram grandes potências industrializadas, eles precisavam de matéria-prima para poder transformar em produtos, mão de obra para que fabricassem essas mercadorias pagando um salário miserável, né? Quanto menos eles pagassem os trabalhadores, mais eles lucrariam. E o mercado consumidor seria o quê? Se eu produzo algum produto, eu preciso vender esse produto. Então, seria uma maneira de ganhar dinheiro, tá? Então, se liguem sempre nessa sigla, MMM. A questão 7 tem a ver com já outro conteúdo, que é o Segundo Reinado. Esse Segundo Reinado vai ser o último período do Brasil Império. O Brasil ele vai ser dividido em Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Esse Brasil Império ele vai ser dividido em 3 fases. A gente tem o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, que é esse que a gente está vendo esse bimestre. Esse segundo reinado ele tem a ver com o início do golpe da maioridade, né, que foi quando anteciparam a maioridade do Pedro de Alcântara e coroaram, ele como imperador do Brasil. Então ele vai assumir o trono ainda muito jovem, né, porque as condições que esse período regencial estavam acontecendo muitas rebeliões, muita insatisfação, né, muitos problemas. Então uma tentativa de amenizar isso foi antecipar essa maioridade. Então marca o início aí do segundo reinado em 1840. Esse segundo reinado, inclusive, ele vai durar quase 50 anos, né? Ele vai durar de 1840 a 1889. A número 8 está perguntando sobre o principal produto da nossa economia. Então, o principal produto nesse período vai ser o café. O café ele vai ser muito importante para a nossa economia. E vamos ter 2 regiões que vão se desenvolver. Primeiro começa no Vale do Paraíba e depois essa expansão, né, o café ele vai para outra região que é o Oeste Paulista. Então o café ele vai ser o nosso principal produto até a Era Vargas em 1930.
né? Então durou bastante tempo, ele foi muito importante para a nossa economia. A número 9. O que motivou a Guerra do Paraguai e quais os países participantes? Então foi formada a Tríplice Aliança, que foi a junção do Brasil, da Argentina e do Uruguai contra o Paraguai. O que vai motivar essa guerra, esse conflito internacional, vai ser justamente a disputa pela região conhecida como Bacia do Prata, que era uma região disputadíssima, principalmente pelo Paraguai, porque eles precisavam de uma região para escoar as suas mercadorias para o mar, né? Já que o Paraguai, se vocês olharem no mapa, ele não tem saída para o mar. Então, para que isso acontecesse, ele invadia territórios que pertenciam ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai. Então, isso gerou um grave conflito, né? Um conflito de proporções extraordinárias e que vai fazer com que a Tríplice Aliança ela vencesse, mas que deixasse o Brasil, principalmente, numa situação bastante desfavorável. A número 10 tem a ver com as leis abolicionistas, né? E o que elas diziam? A gente vai ter aí a primeira lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravos, né? Então ficou impedido que os escravos fossem vendidos, trazidos da África para o Brasil. A gente depois vai ter a lei do ventre livre, né? Que era uma lei em que os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 seriam livres, né? Mas a gente já viu que tinham várias cláusulas que não era bem assim que funcionava, né? Na verdade, ele ficava preso ao senhor até a idade adulta, né? Se o Estado não indenizasse aquele proprietário. Nós temos a lei dos sexagenários, que ficou conhecida como Lei da Gargalhada Nacional, que dizia que os escravos a partir de 60 anos seriam livres, né? Depois vai ter um pedágio em que eles trabalhavam de 63 a 65 anos. Então, quase nenhum escravo chegava a essa idade. E, por fim, em 13 de maio de 1888, depois de muita luta, né, houve a assinatura da Lei Áurea, que vai abolir definitivamente a escravidão no Brasil. Embora essas leis elas tenham acabado com a escravidão gradualmente, elas não vão resolver de fato a situação do negro do Brasil, né? Inclusive até hoje, né, em pleno ano de 2021, a gente ainda tem consequências por conta dessa política de escravização que aconteceu no Brasil durante quase 4 séculos. E a última, a número 11, era para descrever os principais fatores da crise do Segundo Reinado. Então, o Segundo Reinado, como eu falei para vocês, ele vai durar de 1840 a 1889. Então, a gente vai ter alguns fatores que vão fazer com que esse império, né, ele ruísse. Crise econômica, a inflação, né, o alto custo de vida. A gente vai ter a questão militar, que foi quando os militares, né, quando venceram a Guerra do Paraguai, quando eles retornam, eles exigem mais prestígio, mais participação na política. A gente vai ter um desentendimento do Dom Pedro II com a Igreja Católica, né, que vai ser a questão religiosa. Nós vamos ter as ideias republicanas que vão crescendo cada vez mais. E o principal fator, o principal motivo vai ser fim da escravidão no Brasil. Então, os proprietários de escravos, né, quando se viram obrigados a libertar seus escravos, eles se sentiram prejudicados, eles se sentiram traídos. E como era a principal fonte econômica, né, a principal força econômica do Brasil, eles vão tirar o apoio ao Dom Pedro II. Então, para vocês perceberem como isso, né, vai ser muito importante. Em 1888 acabou a escravidão, e em 1889 a gente tem o fim do Segundo Reinado, né? E aí a gente vai ter o início do período republicano, que vai ser o conteúdo do 9º ano, tá bom? Então façam a correção com atenção, né? Leiam o material postado, leiam o livro, tá? E façam uma boa prova de maneira bastante legível para eu poder fazer a correção, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tá? Estou com muita saudade de todos. Tchau, galera, até breve.